estou com o poeta e músico Tiago, um dos coordenadores da Balada Literária. Tiago, fala aí, o que vem a ser a Balada Literária? A Balada Literária é um evento que acontece em São Paulo há mais de 10 anos. Ela começou sendo produzida pelo escritor, contista, premiado, reconhecido nacionalmente, Marcelino Freire. E o Marcelino, a partir do próprio Salipe, se aproximou muito da cultura piauiense também. Então, assim, quando ele veio para cá, para eventos literários, ele começou a fazer parcerias, pontes, amizades, trocas artísticas, culturais, e acabou trazendo o evento da Balada Literária para cá, para Teresina, com parceiros que encontrou aqui. Então, por exemplo, nesse ano, teve uma parceria com o Festival de Teatro Lusófono, Fertiluso, uma parceria com a própria revista Revestréis, patrocínio do governo estadual. Então, assim, com essa engrenagem de apoiadores, de pessoas, né, engajadas culturalmente, pôde acontecer a Balada Literária aqui em Teresina também. Os homenageados em nível nacional, Paulo Freire, que está sendo terrivelmente atacado aqui no Brasil pelo poder pior. E o homenageado local, Hélio Ferreira. Fale primeiro do Paulo Freire. Pois todo ano a Balada Literária homenageia alguém, né, importante para a cultura brasileira. Esse ano o nome é Paulo Freire. E eu acho super oportuno, como não poderia deixar de ser, devido a esses ataques, justamente que você mencionou, ataques completamente injustos, que querem fazer de Paulo Freire um inimigo e inventar uma coisa que não aconteceu. Paulo Freire é um dos maiores educadores do Brasil. É reconhecido por dezenas de países no mundo como um dos maiores pedagogos do Brasil. Nos anos 60, ele fazia parte de um plano de educação nacional, um plano de querer alfabetizar as pessoas. Como Paulo Freire sempre gostou muito de democracia, ele queria que as pessoas soubessem ler, soubessem escrever, soubessem compreender, interpretar texto, para poder participar democraticamente do jogo político, da nossa vida diária, né, cotidiana. E por isso foi perseguido pela própria ditadura militar, foi exilado, só voltando ao Brasil nos anos 80. Então, assim, foi muito grave o que aconteceu com ele, por ele ser simplesmente um professor preocupado em transformar o país positivamente, querer que as pessoas, né, soubessem ler, escrever e tudo mais. Então, assim, a Balada Literária vem trazendo o nome do Paulo Freire para justamente fazer com que as pessoas leiam seus livros, conheçam suas obras, inclusive debata sobre elas, discorde, concorde, entendeu? Para justamente deixar o campo político aberto e da nossa conversa potente. E o grande professor Hélio Ferreira, historiador, conta a história do Piauí, da história negra piauiense através de seus livros e faz muita poesia. Pois o Hélio, professor Hélio Ferreira, poeta, é uma pessoa que eu admiro imensamente. Eu até fico brincando com ele que a cada dia ele parece mais com meu pai. Eu tenho também raízes negras. E o Hélio é uma pessoa super importante na minha vida e na vida de muita gente aqui em Teresina, ao longo de muitos anos, vim produzindo eventos culturais. Então, a roda de poesia e tambores que o Hélio produziu aqui no Clube dos Diários foi uma coisa que fez com que muita gente passasse a se atentar para a literatura, muitos jovens passassem a querer escrever para poder ler seus textos, se apresentar. Eu participei de várias edições, conheci autores que já eram reconhecidos aqui em Teresina, que iam lá com seus livros e tal. Ganhei prêmio de melhor leitura, de melhor poesia da noite, conheci um bocado de gente. Então, assim, a partir do evento que o Hélio fazia, que era essa roda de poesia e tambores, muita gente se conheceu, muita gente, inclusive, virou professor também, virou poeta, viraram melhores leitores, né? Viraram cidadãos mais participativos culturalmente, assim. Então, essa importância não é pequena, é uma coisa muito forte isso. Então, o Hélio merece todas as homenagens, é um acadêmico,
é um professor doutor, agora está pós-doutorando, tem toda uma linha de pesquisa nesses estudos sobre africanidades e brasilidades, e que é o que a gente realmente é. Em tempo de crise, a cultura é a primeira que sofre. Já o recurso da cultura, que já é reduzido, reduz mais. E aí vem as parcerias. Tem também a ver o fato de balada literária e teatro tá muito junto. Pois é, a cultura é sempre uma coisa que realmente, às vezes, ficam encarando, como o próprio ator Pelé fala, né? Como se fosse só uma cerejinha do bolo, uma coisinha assim, sem importância, mas a gente sabe que não é. Muita transformação social a gente faz através da própria cultura, a gente faz através da educação, através da circulação de informação, de leitura. A gente não vai se compreender como uma diversidade de povos, como uma diversidade de seres brasileiros, se a gente não valorizar a nossa cultura, as nossas culturas. Então, a balada literária, quando faz um evento desse, com uma diversidade de pessoas muito grande, com escritor de fora, com gente daqui, misturando teatro, poesia, literatura, shows de música, com a programação inteiramente gratuita, então, isso tem uma força muito grande. É algo pedagógico, é algo potente para a gente cotidianamente, que é o que vale a pena a gente colocar na nossa vida, a criatividade diária, viver criativamente todo dia. Muito obrigada. De nada, é um prazer estar aqui. Um beijo para você que nos assiste agora. Professor Hélio Ferreira, professor, escritor, poeta, o que começou primeiro na sua vida? A poesia ou a arte de ser professor? Bem, estava falando assim, a poesia, né? Mas eu fui criado num ambiente de professores, né? Em casa são 4 professores, 3 de matemática e eu de literatura, né? Isso foi assim. E lá em casa também eu nasci numa casa que meu pai era ferreiro, tinha oficina, ferreiro de bombeiro hidráulico, minha mãe ensinava a costurar em casa, né? Então fui criado assim, com pessoas ensinando as pessoas a fazer alguma coisa, né? Ensinando a arte, o ofício, né? Que eu fui ferreiro até os 20 anos de idade, né? Fui ferreiro de bombeiro hidráulico. Isso aí me ajudou muito na vida, a conhecer, mesmo para a minha poesia, que era marcada muito por essas coisas de sons, as onomatopeias, essa riqueza sonora que eu gosto de trabalhar no meu texto literário. Também queria chamar a atenção também, para agradecer também ao UESP, né? O professor Noga, né? E toda a reitoria, né? Por um projeto também da reitoria da universidade, né? Esse projeto está vindo, né? Vamos por Floriano, Eiras, Parnaíba, nós tivemos um apoio. Então, inclusive, fazia na UESP, né? O horário durante o dia era palestra na UESP e à noite ele fazia num espaço público, né? Um espaço assim, um espaço que eu digo assim, num teatro. Então, funcionou dessa maneira. Nós fizemos aí, viajamos por essas 3 cidades, nós tivemos muita gente, eu acho que eu tive uma presença, acho que aproximadamente quase 3 mil pessoas. Então, foi uma coisa muito importante esse trajeto, esse itinerário que nós fizemos por essas 3 cidades e pelas as três universidades do Piauí, os três campi do Piauí, da UESP, né? Então, foi importante porque a gente deu uma acendida nas pessoas, as pessoas começaram a reperceber, né, a importância de Paulo Freire no ensino da educação, também a questão da cultura, a importância da cultura, a importância da literatura, a importância de se contar a história, entendeu? Os antigos, eles não ensinavam, não diziam para as crianças o que é certo e enerrado. Ensinava a partir das histórias, das narrativas, né? Então, por que literatura? Por que escrever? Por que contar a história? Porque com a contar a história, ele está ensinando a tradição griot dos poetas africanos, e geralmente os poetas são pessoas, sobretudo os domas, são pessoas sábias, né? Que sabem ver a ciência do ferro, a ciência do artesão, a ciência da medicina, a ciência da agricultura. E isso tudo vem para uma memória narrativa, que quando o autor conta uma história, ele está trazendo uma memória, um conhecimento milenar, secular, milenar. Tem um ditado dos africanos, do Bambara, que diz assim: o que eu sei, eu aprendi de alguém. O que se diz hoje, desde sempre existiu. Então, a gente está aprendendo com as pessoas, né? A gente vai aprendendo do passado, que vê esse conhecimento, e a gente passa para frente para outras pessoas. Então, esse que é o papel também de um literato, de um poeta, de um contador de história, de um narrador, que esse que nós somos, na verdade, né? Canta poesia em ritmo musical, ritmo sonoro, mas a gente está contando uma história e está trazendo uma experiência secular, milenar,
Né? Não fui eu que estou... Não sou eu que estou criando isso, né? É uma criação que vem dos meus antepassados. E eu estou apenas recriando, dando a continuidade a toda essa herança que eu recebi. Entendeu? Então, nada nasce do nada, tudo tem um passado, você aprendeu com alguém o que você sabe hoje. O processo de ser professor é que a gente aprende muito com as pessoas que estão lá da gente. De ser um poeta, estar junto com os meninos, é porque você vai aprende muito com eles. Você se revê, né? Se recicla novamente. Então, é uma história assim, de reaprender o tempo todo, a vida toda, quando você está trabalhando com mais jovens. Com mais velhos, uma coisa que eu sempre eu tomava bênção com os mais velhos, tinha essa coisa. Ele era o contra ele, encarnava isso daí. Porque se nós formos observar, até hoje, as nossas universidades são caretas. Elas são extremamente caretas. Elas são extremamente conservadoras. Então, o que o Hélio fez foi uma verdadeira revolução. Então, o poeta ele precisa dessa ousadia também, dessa coragem, desse testemunho. Se as pessoas vão gostar ou não, o artista que vai se preocupar se as pessoas vão gostar ou não, está no lugar errado. O nosso papel enquanto artista não é esse, não.